Vamos então ler o modo de Deus agir para com os judeus na tribulação. Quando olhamos as escrituras proféticas, descobrimos que o Senhor irá tratar com os judeus uma vez mais exatamente sobre este mesmo princípio. No período da tribulação, a massa da nação irá fazer um concerto com a besta e aceitará a idolatria que ela e o anticristo irão introduzir. Como resultado disso, a nação será totalmente corrompida. Quando a massa de judeus mergulhar na idolatria, o Senhor não irá se identificar abertamente com a nação em sua ímpia aliança. A razão de ele agir assim é exatamente a mesma da outra vez da história de Israel e também da igreja. Identificar-se com Israel passaria ao mundo uma ideia errada do verdadeiro caráter de Jeová. Em lugar disso, ele separará um remanescente e abandonará a massa do povo à idolatria, que eles tanto desejam. Durante todo o tempo, Deus irá manter um testemunho remanescente em meio à grande apostasia. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. O irmão Lineu deseja comentar até aqui ou vamos continuar? Acho que pode continuar, né? Foi bem claro. Oi, irmã Adriana, por favor, se a irmã puder entrar na conta do Só Vale Se For Verdade, porque eu não lembrei que eu, ao ler, eu preciso também estar aceitando aqui os irmãos, se puder, viu? Eu vou continuar aqui a leitura, irmãos. Eita, o meu mouse não me ajudou agora. Perdão. Pronto. Isso é simbolicamente representado em Apocalipse 11, do verso 1 ao 2, onde fala da medição do templo de Deus e o altar e os que nele adoram. A medição destas três coisas significa a presença de Deus e o privilégio que alguns, os que fazem parte do remanescente judeu, têm de se aproximar dele. Assim como acontecia na ordem mosaica, na qual apenas certa classe dentre o povo tinha permissão de acesso à presença de Deus no templo, também, em um dia futuro, será permitido o acesso a Deus apenas a um remanescente. Isso não significa que o remanescente irá entrar literalmente no templo que os judeus possuirão durante a grande tribulação. O templo terá sido profanado pela presença da imagem da besta, e a adoração a Jeová será proibida. Ao remanescente, porém, será garantido um acesso espiritual à presença de Deus em oração, onde quer que esteja escondido. Trata-se de algo providencial, que é garantido ao remanescente naquele momento difícil. Isso está representado no segundo livro dos Salmos, onde são mostradas suas orações e exercícios nessa ocasião, quando não podem entrar no templo para orar. Mas repare que existe uma quarta coisa, o átrio, está em Apocalipse 11, verso 2, que é a grande massa de judeus professos da nação, que não é medido, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isto significa que o átrio, a massa de judeus incrédulos, não estará sob o cuidado divino do modo como estará o remanescente. Ao invés disso, o átrio será entregue ao controle dos gentios, a besta, por 42 meses, que é o período da grande tribulação. Apesar de parecer que o Senhor desistiu de seu povo professo, ele, na verdade, estará tratando com o remanescente e cumprirá neste os seus propósitos para a nação no que diz respeito ao seu reino. Pronto, finalizamos esse tópico. Isso, para se localizar, né, o que ele está falando aqui é dos judeus no período da tribulação, que começa após o arrebatamento. Nesse período, Israel vai ser caracterizado
por um remanescente fiel, que permanece fiel a Deus, e os outros, que se dizem judeus, mas que se associam à besta e ao anticristo, eles serão julgados também pelo Senhor. Então, todo Israel não será salvo. Não é todo Israel que será salvo, mas o remanescente. Ele trata com o remanescente. E os outros professos, que são professamente dizendo que são judeus, mas fazem associação com o anticristo, que é um judeu, que toma lugar no templo que eles constroem em desobediência, nesse período de 7 anos, e os judeus, que são fiéis à verdade, não se inclinam a besta e ao anticristo, eles são perseguidos por seus irmãos judeus, esses profetas, entendeu? Aqui não está se tratando de igreja, aqui está se tratando de Israel e como Deus trata também com Israel na base do remanescente. Como nós vimos no estudo anterior, que Deus trata, o caminho de Deus com a igreja também é em um remanescente. Ele trata hoje com um remanescente com a igreja. Por quê? Não há como o todo ser restaurado. Porque eles abandonaram a verdade e Deus, então, trata sempre que o homem desvia daquilo que ele deu para a administração do homem e o homem falha, ele abandona o todo e trata sempre de um remanescente que permanece fiel. Isso é importante entender, porque nós vamos falar mais à frente aí de qual é o caminho de um fiel nesse estado de ruína que se encontra hoje a igreja, né? Só isso. Pronto, irmãos. Se algum irmão teve alguma dúvida desse ponto que a gente discutiu, peço que coloque a pergunta no chat, ou então levante a mão. O irmão José já levantou. Pode mandar, irmão José. Irmão, o remanescente aí reportado é uma pessoa ou um grupo de pessoas que se mantiveram fiel a Deus? É sempre um grupo, né? Um remanescente, o que restou do todo o povo, né, de Israel. O remanescente cristão que tem hoje do todo da cristandade professa, da grande casa, apenas um pouco, um remanescente, o que sobra. Remanescente significa o que resta do todo. Então, o remanescente é sempre em relação àqueles que são fiéis. Não é uma pessoa fiel só. O remanescente não é uma pessoa. É o grupo de pessoas que permanecem fiéis a Deus. Pronto. Irmão Lineu, tem uma parte do texto aqui, da explicação, deixa eu compartilhar aqui, que cita referências do Evangelho. E eu acho importante a gente ler, porque para nós, né, dividirmos bem a palavra de Deus, também para a gente ver que tem coisas que estão no Evangelho, e creio que na sua maioria, não se trata da igreja, porque a igreja não foi revelada, né, a doutrina da igreja não foi revelada nos Evangelhos, nem muito menos no Antigo Testamento. Então, vamos ver o que é que diz aqui, quando fala que no período da tribulação, a massa da nação irá fazer um concerto com a besta e aceitará a idolatria que ela e o anticristo irão introduzir. Como resultado disso, a nação será totalmente corrompida. Aí tem aqui uma referência de João, capítulo 5, verso 43. Deixa eu abrir aqui para os irmãos verem. João, capítulo 5, verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.
Isso, irmão José, esse versículo mesmo. Então, mostra que o Senhor aqui, ele está falando para os judeus, o assunto envolve os judeus, não é a igreja. Então, e o Senhor está falando de algo que acontecerá no futuro, que é justamente essa dispensação que a gente está falando aqui, que acontecerá depois que a igreja for arrebatada da terra. Então, é muito importante a gente, ao ler os evangelhos, nós lermos o que o Senhor está dizendo e saber muito bem do que é para a gente, o que é para Israel, para os judeus, né? Para que a gente não cause uma confusão na doutrina, achando que o Senhor está nos alertando para nós sobre isso. Mas não é para a igreja. Não é isso, irmão Lineu? O irmão gostaria de comentar algo sobre isso? Isso aqui, o Senhor Jesus, ele está fazendo referência ao remanescente que vai aceitar o anticristo. Porque o verdadeiro Cristo veio em nome do Pai e eles não aceitaram. Então, agora, quando vier um no seu próprio nome, dizendo, eu sou o Cristo, eles vão aceitar. Porque Jesus veio dizendo, eu sou o Filho de Deus. E eles o crucificaram por causa disso, porque o fez igual a Deus. Porque quando ele fala, meu pai, ele fala, pronto, blasfemou, e rasga a roupa e fala, esse blasfemou, porque fez igual a Deus. Eles sabiam que existia essa relação. Se alguém disser que é filho de Deus, ele é igual a Deus. Então, quando o Senhor Jesus afirmou isso perante os seus acusadores, o sumo sacerdote rasgou e falou, agora ele blasfemou, porque se fez igual a Deus. Então, não aceitaram ele que vinha em nome do Pai, ele não vinha falando, eu sou o Cristo, ele nunca falou, eu sou o Cristo. Perguntaram várias, és tu o Cristo? Responde. Ele não respondia. Ele falou, tu o dizes. Por que ele fala? Sempre me pegou, por que o Senhor nunca falava, sim, eu sou o Cristo? Mas ele falou para a mulher samaritana, eu que falo contigo, ele se revelou a Maria Madalena, dizendo que ele era o Cristo. Pedro teve uma revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porém, aos judeus, ele não falou eu sou o Cristo, ele falou o Pai que me enviou. A hora que ele falou o Pai, então você está se fazendo filho de Deus, blasfêmia, não te aceitamos. Quando vier o anticristo falando que ele é o Cristo, aí eles vão aceitar. Mas por quê? Porque não quiseram aceitar o verdadeiro, Deus o entrega ao que é falso. Prestem atenção que a mesma coisa ocorre com a igreja. O que nós vemos? Em Tessalonicenses fala sobre isso, que o mal já está no nosso meio, só tem um que o retém, que é o Espírito Santo que o retém. Quando ele for tirado daqui, o que vai acontecer? Aí, então, vai ser revelado o iníquo a quem o Senhor desfará com a sua... Ele está falando sobre o mistério da justiça que existe entre nós. Veja aqui o que ele fala, ó, em versículo 2, capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os que se dizem cristãos, mas eram só professos, eles não creram no Evangelho. No arrebatamento, todo aquele verdadeiro crente, que é aquele que, crendo em Jesus Cristo, foi selado com o Espírito Santo, porque nós somos selados com o Espírito Santo quando cremos em Cristo. Então, aquele que é de Cristo é aquele que tem o Espírito Santo. Ora, se o arrebatamento é o Espírito Santo que vai sair da terra, a igreja vai sair da terra. Aí, esses que ficarem, os falsos, os professos, são apenas de boca cristãos, mas de coração não são salvos, eles permanecem e não vão aceitar o evangelho do reino. Porque, lembrem bem disso, João Batista veio anunciando o evangelho do reino. O Senhor Jesus pregou o evangelho do reino. Porém, quando foi rejeitado, ele escolhe, dentre todos que se apresentavam diante dele como uma possibilidade, ele pegou Saulo, né? E Saulo ele chamou para pregar aos gentios uma nova coisa, revelar os mistérios da igreja, que é agora o evangelho da graça, já não é mais o evangelho do reino. O reino
que pertence ao milênio, vai ser tratado depois da tribulação, do período dos 7 anos de tribulação. No momento, nós estamos na dispensação da graça, onde o evangelho pregado é o evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Só. Crê em Jesus e é salvo. Se você crê em Jesus, você é selado com o Espírito Santo e você é salvo. E vai ser arrebatado. Os que ficarem depois do arrebatamento são os que não creram verdadeiramente. Eles só falavam de boca, mas não creram. Esses são entregues a isso que nós lemos em Tessalonicenses. A mesma coisa vai ser com o remanescente de Israel na tribulação. Porque tão logo a igreja seja arrebatada, vai haver, da parte de Israel, um acordo com o príncipe que vai querer se estabelecer no templo, como o anticristo. Eles vão selar um acordo. Quando eles selar esse acordo, começa a contar os 7 anos de tribulação, onde Deus vai tratar com os fiéis como um remanescente e os infiéis serão julgados no final. Porém, como no período dessa tribulação, aqueles que são fiéis vão ser perseguidos e muitos vão ser mortos pelos seus irmãos judeus, esses professos, eles vão fazer parte, esses que morrerem, esses santos fiéis, são judeus fiéis que vão morrer por causa da verdade e não vão se dobrar à besta, o sangue deles vai ser clamado. Em Apocalipse fala daqueles que foram mortos, que estão pedindo justiça. Eles vão ser ressuscitados. Esse remanescente fiel que morre, daqueles do remanescente fiel que morre durante a tribulação, eles ressuscitarão também antes de começar o milênio. Essa é a terceira fase da primeira ressurreição. Não sei se vocês sabem, estão a par disso, mas a ressurreição tem a ressurreição para a vida, a ressurreição para a justificação e tem a ressurreição para a condenação. A primeira ressurreição que o Senhor Jesus trata é dividida em 3 fases, 3 etapas. A primeira já aconteceu. Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é as primícias da primeira ressurreição. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, que é a igreja, o arrebatamento. E esses mártires do período de 7 anos que também vão morrer por causa do evangelho do reino. Porém, entendam, os santos do Velho Testamento que ressuscitam também no arrebatamento, eles não vão fazer parte da igreja. Eles vão ser os santos do Velho Testamento que tinham vida porque nasceram de novo, mas nunca tiveram o Espírito Santo habitando neles. Só a igreja tem isso. Só a igreja que tem o Espírito Santo, porque só ela é o corpo de Cristo, que é o propósito eterno de Deus desde antes da fundação do mundo. Porém, o remanescente que morre durante os 7 anos de tribulação também vão ser ressuscitados e vão fazer parte junto com esses santos do Velho Testamento. Vão fazer o que a gente chama os amigos do noivo, né? Eles vão estar nas bodas, mas como convidados dessas bodas do Cordeiro com sua noiva. Mas eles não vão ser a esposa de Cristo, como nós, a igreja. Tem o seu lugar. Lá nos céus há muitas moradas, né? É por isso que ele diz. E vai ter diversos tipos de pessoas lá salvas. A igreja vai ter uma relação íntima de esposa de Cristo, tá? Isso é só para vocês entenderem. Da outra ressurreição, que é a ressurreição de condenação, essa só vai ocorrer no final do milênio. E essa vai ser uma só, não vai ter várias etapas, é uma coisa só que vai acontecer. A terra e o mar dará aos seus mortos, todos aqueles que morreram em seus pecados sem terem aceitado a Cristo, sem terem crido, serão julgados por suas obras e condenados e lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. E então, feito isso, haverá da destruição do mundo como vemos agora, todas as coisas serão consumidas pelo fogo e haverá a criação de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí, isso aí é o estado eterno, do qual nós não sabemos nada, porque as Escrituras
são silenciosas a respeito de como vai ser esse estado eterno. Isso é só um resumo para a gente se localizar no que é o arrebatamento, o que é esses 7 anos de tribulação e o que vem depois, que vai ser o milênio, que é Cristo, quando ele vier com os seus que foram arrebatados, durante esses 7 anos estiveram na bodas, e agora eles se manifestam antes de começar o milênio, quando Cristo vem para julgar o seu povo, e aí ele vai julgar Israel. Os infiéis, judeus infiéis, vão ser tratados, vão ser condenados também. O remanescente fiel entra na bênção. Depois vem o restante das tribos espalhadas, não Judá, mas o resto das tribos espalhadas, que até hoje estão espalhadas pelo mundo, também vão passar por um juízo, e algumas nações também vão ter parte nesse reino, como o Egito e a Síria, porque eles também participaram. O Egito, por exemplo, quando desce o rei do norte com a sua confederação para invadir Israel, eles vão até o Egito, e o Egito luta contra eles, defendendo Israel. Deus vai levar isso em conta. Mas isso seria entrar em profecia, o que demoraria muito se nós fôssemos falar agora. Eu só fiz um resuminho para quem quiser entender mais sobre isso. Acontecimentos proféticos, fala de todas essas coisas que eu falei agora, é um livro todo sobre isso daí. E tem bastante coisa para aprender. Irmão José, pode lançar a pergunta aí no chat. Aí, vamos lá, mais uma pergunta do irmão José Newton. Irmão, existe a possibilidade, veja, eu pergunto se existe a possibilidade de que essa aceitação por parte do povo sobre o anticristo não seria um receio do povo em errar outra vez e pensar que seria Cristo que disse que viria uma segunda vez? Existem características evidentes para identificar o inimigo, visto que ele, o inimigo, sempre vem disfarçado? Irmão, nós acabamos de ler em Tessalonicenses o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos supor ou ver possibilidades de acontecer isso ou aquilo. Nós não entendemos a palavra de Deus ou não aprendemos a profecia por meio de livros de história, ou acontecimentos ou de fatos. Na realidade, fatos ocorridos, né, na história. Mas, na realidade, a profecia, o objetivo da profecia é Cristo Jesus. E o que foi dito claramente em Tessalonicenses é que porque eles não aceitaram a verdade, eles vão ser entregues à mentira. Isso vem de Deus. Eles vão ser entregues, não vão ser enganadinhos, não, eles vão ser entregues porque eles já negaram a Cristo. Então, é uma apostasia, eles não quiseram, eles abandonaram, para fora com esse, não queremos que reine sobre nós. Então, a hora que vier o anticristo, eles vão aceitar o anticristo. Quer ver outra passagem? Lê Mateus 12. Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. Só que muitas vezes é lido e muitos não percebem que o que está sendo falado aqui é a respeito de Israel. Ele está falando, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Quem que é essa geração má? Esse Israel que rejeitou a Cristo. O que acontece com eles? Eles tinham um espírito imundo, porque eles entraram na idolatria, eles caíram em idolatria. Porém, eles abandonaram a idolatria. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, eles não eram idólatras. Os fariseus, eles tinham o templo, faziam o sacrifício e não tinham mais ídolos. Eles tinham abandonado os ídolos. Aqueles ídolos que acabaram, que a gente lê lá em Reis, nas crônicas, o que eles faziam, um após o outro, um rei após o outro, cada um fazia pior do que seu antecessor. Todos eles falhavam. Os que faziam alguma coisa no finalzinho da vida, falavam, mas não foi reto, perfeitamente reto diante do Senhor. Então, todos eles caíram em idolatria, mas eles abandonaram. Ou seja, eles puseram para fora o que era imundo, mas não receberam
né? Eles limparam a casa, mas não receberam, a casa ficou vazia, porque eles não receberam a Cristo. O que acontece? Vem agora o imundo outra vez, vem o diabo e traz 7 espíritos piores do que os outros, né? Porque agora o anticristo, quando vier, ele vem com poder, prodígios, pior do que o que era a idolatria. E ocupa essa casa que está vazia, que é Israel. Ele está falando de Israel aqui. Então, não é que Israel vai ser enganado porque Satanás tem artimanhas. Ele não é mais poderoso do que Deus. Não tem onisciência. Entendo que Satanás não tem. Ele não sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que nós agimos. Ele sabe pelos meios como nós agimos, o que nós estamos. Ele percebe a nossa, ele tem muita experiência nisso. Mas ele não é como Deus. Como o Senhor Jesus, por exemplo. Quantas vezes ele fala assim: o que estão falando entre vós? Ele sabia o que eles estavam falando. E em nenhum deles confiava, porque ele sabia muito bem o que havia dentro do homem. Então, o homem não vai errar, coitadinho, nunca, por ser coitadinho. É por dureza de coração mesmo. E por resistir à verdade, Deus o entrega à mentira. E então não há essa possibilidade de talvez alguns desses foram enganados. Não, aí não tem, não. Eu posso dizer que hoje, no que diz respeito à igreja, muitos cristãos simples, verdadeiros, que creem em Jesus como seu Salvador, estão sendo enganados pelos vasos de desonra. Mas isso não é satanismo, isso não é imundície no sentido de Satanás, do diabo, do anticristo. Tá? Porém, muitos cristãos que professam ser cristãos, esses se apostatam da verdade e vão atrás do oposto, não de Deus. Esses que são enganados no presente momento, Deus, a seu tempo, vai dar luz para eles. Eu creio que nós não podemos nunca analisar a igreja como um todo no momento em que nós vivemos. Por quê? Porque ainda Deus está agindo com a igreja. Ele não abandonou a sua igreja. Mas qual é a palavra que ele fala para a sua igreja hoje? Quem tem ouvido, ouça. É individual nesse sentido. Individualmente, Deus fala na consciência de cada um e Deus sabe o que cada um pensa, o que passa na cabeça de cada um. E ele nunca vai ser injusto ou descuidado de deixar que os seus sejam enganados por Satanás, os que são verdadeiramente seus. Então, nesse período da tribulação, os verdadeiros é o remanescente que vai ser fiel a ele e perseguido por seus irmãos, e os outros que não, que se entregam à besta, aceitando o número da besta, né, que fala lá no Apocalipse, esses serão entregues à mentira, sim, porque resistiram à verdade. Certo, irmãos? Espero que tenham entendido até aqui. Eu gostaria eu percebo aqui no texto, irmão Lineu, irmãos, que quando também, além de citar os evangelhos, quando se trata da grande tribulação, que é na dispensação que é para os judeus, eu percebi também que há diversas passagens do Antigo Testamento, Isaías, Salmos, também tem o Joel, Malaquias, Sofonias. Então, é para a gente perceber que toda a profecia que é para Israel, para o povo judeu, sempre está no Antigo Testamento, está também nos Evangelhos, para reforçar isso mais uma vez, para que ninguém possa afligir vocês com algum versículo que fala de coisas assim, que não é para a gente. Isso são coisas que vão acontecer futuramente. A grande tribulação não é para a igreja, é para os judeus. Que, inclusive, irmão Luneu, se o irmão puder também comentar isso, né? Que a grande tribulação eu não sei dizer o termo correto, se é um castigo para o povo judeu por terem negado o Messias. Porque ainda não foi tratado isso com Israel por terem negado o Senhor Jesus. Eu não sei, irmão Luneu, se eu falei corretamente, mas o irmão poderia falar um pouco sobre isso também, para a gente poder entender o motivo disso tudo, né, da grande tribulação, o porquê que vai acontecer isso futuramente para os judeus.
Ora, uma vez que eles rejeitaram o Messias e falaram que não queremos que esse reine sobre nós, Deus, então, estende o tempo em que ele vai tratar com o homem, trazendo o evangelho da graça e a igreja no mundo agora, durante esse período de 2000 anos, que já estamos nesse período da graça, né? Que começou no dia que o Espírito Santo desceu sobre a terra, no dia de Pentecostes, e até hoje, Deus vai acrescentando os que são salvos. Não existe Pentecoste toda vez que um crente se converte, o Espírito Santo desce do céu em forma de línguas de fogo. Isso daí é pentecostalismo, né? Na realidade, quando o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, desceu sobre aqueles quase 120 homens, ali ele formou o corpo de Cristo aqui na Terra. E aí, daí em diante, essa companhia, esse grupo de pessoas, conforme as pessoas de fora ali iam ouvindo e crendo e sendo salvos, eles eram acrescentados a isso aí. O irmão dá um exemplo disso daí para a gente entender mais ou menos. Muitos podem falar assim, mas como assim acrescentado? E como eu posso falar que, então, só uma vez que o Espírito Santo desceu na Terra? Sim, para formar um corpo foi. Todos agora que creem são acrescentados a esse corpo. E eles tomam o lugar daqueles que morrem também. Porque conforme os irmãos foram morrendo, que foi um dos problemas entre os tessalonicenses, começaram a ficar meio tristes porque estavam esperando o arrebatamento e viu que muitos cristãos estavam morrendo, falou, então não vem o arrebatamento? Eles perderam a esperança do arrebatamento. Então Paulo ensina isso para eles. O que acontece com tudo isso é que quando Deus anuncia que vai tratar com a igreja agora, até o dia em que ele vai tirar o Espírito Santo da terra, esse período é o período da graça, que começou em Pentecostes e termina no arrebatamento. Após isso, Deus vai voltar a tratar com Israel. E sim, não vai tratar como o Messias que veio salvar Israel. Ele vai tratar como um Messias rejeitado que vem para estabelecer seu reino, lutando contra os seus inimigos, as nações que estão em volta de Israel, tentando sufocar Israel, e ele vai vir em socorro de Israel. Esse período de 7 anos de tribulação é porque Israel vai demonstrar toda a sua ira, a sua rejeição a esse Messias, porque eles vão querer colocar um Cristo no lugar do verdadeiro. Eles vão refazer o templo, reconstruir o templo. Deus não pediu para fazer isso na tribulação, eles vão fazer porque eles querem fazer. É um templo, a gente diz que foi edificado em desobediência, vai ser edificado em desobediência. E vão restabelecer o sacrifício, volta a ter o sacrifício em Israel, e então o anticristo se apresenta, a besta também, e eles fazem um pacto, e aí cessa esse sacrifício, e ele senta ali como se ele fosse o próprio Deus. Aí o Senhor vem julgar esse anticristo, que julgará, como diz lá em Tessalonicenses, né? Então, esse período de tribulação é um período em que ele está tratando não só com o Israel, mas também com todos aqueles que se diziam cristãos, mas não eram, ficaram aqui na Terra. Aí você vai ter um monte de gente que se diz cristão, e não é de boca, e vai ficar na tribulação, e vai sofrer todos os danos, porque não creram na verdade quando foi apresentada. Eles creram de profissão, mas não de coração. Não foram selados, não tinham salva, não tinham vida. Era sem vida. Qual é a característica das 7 igrejas de Apocalipse? Qual a característica da última igreja, Laodiceia? Ela fala, eis que estou rica, não tenho necessidade de nada. E o Senhor fala, não sabe o que é? Pobre, cega, nu e miserável. E estou pronto para vomitar da minha boca. O que é isso? Ele ia tratar com essa igreja, ele vai tratar no período da tribulação. Arrebatou a igreja, ficam essa Laodiceia, essa mistura de cristianismo professo aí,
que mistura, vai entrar num acordo com o catolicismo, com tudo, vai fazer uma amalgamação, um verdadeiro ecumenismo aí. E então o Senhor vai vir e tratar com ela. Esse tratamento é durante o período da tribulação que vai acontecer. Porque nesse período, depois do arrebatamento, vai ficar só isso aí. A Laodiceia é o final, a fase final, o estado de ruína. Nós já estamos nesse estado. E aí é o que nós vamos ler no próximo parágrafo. Como fazer, estando nesse estado, como fazer para permanecer fiel a Deus no meio de tanta ruína. Como esse remanescente, durante os 7 anos de tribulação, remanescente judeu, vai permanecer fiel? Não se sujeitando à besta e ao anticristo. Separando-se de seus irmãos que estão fazendo esse acordo e não entrando nessa questão. Pode perguntar, irmão José. O irmão José colocou aqui: guardadas as devidas proporções, a grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo, que vai acontecer um pouco antes do fim dos tempos. Haverá guerras, pragas e perseguição a quem ama Jesus. Acredito que já estamos tendo guerras, pragas e perseguições a Deus, pois estão proibindo a divulgação da palavra do Senhor em várias nações. No Brasil já está acontecendo. Isso não é uma aclaração de que já estamos nesse início e falta apenas o arrebatamento? Não, irmão. Não. Você está confundindo. O período da tribulação vai começar depois do arrebatamento. Nós não estamos na tribulação. Porém, o mal já age, né? Volta lá em Tessalonicenses, onde nós lemos. Dois, né? Volta um pouquinho antes, que é no... Aqui, 2:7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Esse que resiste ao ministério da injustiça é o Espírito Santo. Tá? Mas não tem proporção. Não tem, você falou guardar as devidas proporções. A palavra diz claramente que o período da tribulação, os 7 anos de tribulação, vai ser uma coisa que é incomparável e não tem proporção nenhuma que nós jamais vimos. A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, todas as guerras que esse mundo sempre viu, não é nada perto do que vai ser a tribulação. O período de 7 anos de tribulação. Especialmente os 3,5 anos finais, que é chamado a grande tribulação. Porque vai haver aquilo que retém o mal hoje é o Espírito Santo na Terra. Então, ele não está manifestado na sua totalidade. Vai ser muito pior. Agora, terremoto, sempre teve terremoto. Guerra, você sabia que não existiu nenhum período na história da humanidade em que não tenha tido guerra em algum lugar no planeta? Nunca, ficou um dia sem ter guerra. Porque quando acaba uma, tem outra já acontecendo em outro lugar. Porque o homem está sempre em guerra. O homem desde que caiu, ele só sabe fazer isso. Porém, existe um controle disso, que Deus permite até onde Satanás pode fazer as coisas. Esse controle de Deus pelo Espírito Santo hoje, no período da graça, é o que nós chamamos o período da graça, porque o Espírito Santo habita no cristão. E isso retém o mal. Você vai falar, mas eles estão impedindo da palavra. Não espere que a palavra vá ser aceita, porque ela não foi aceita nem no início. Que mais agora, entendeu? Então, não é o problema da rejeição da palavra que denuncia, porque isso tem quando você fala assim, então, hoje estão impedindo a gente de pregar a palavra. E, por acaso, não faziam isso na época da igreja primitiva? Por que Pedro e João foram presos?
porque eles anunciavam a Cristo. Ele falou, não anuncie esse nome entre nós. Eles foram presos 2 vezes por causa disso. Então, na realidade, o nome de Cristo nunca foi aceito pelo mundo. E nós, quando aceitamos a Cristo, o mundo imediatamente é nosso inimigo, não é nosso amigo. Não vamos poder esperar, como a teologia do pacto, né, a teologia da aliança, que fala que o evangelho vai se espalhar pela terra toda. Isso é confundir as épocas. Porque quando fala que o mundo se encherá da sabedoria de Deus, isso é no milênio. Isso é só no milênio, que vai acontecer depois dos 7 anos. Esse período de tribulação não vai, depois dela, vir o fim do mundo, não. Esse período de tribulação, depois desses 7 anos, virá um reino milenar de paz, onde haverá justiça sendo aplicada dia a dia. Satanás e seus anjos estarão presos, acorrentados no abismo. Não vão para no inferno ainda, mas ele será acorrentado. E o homem vai viver num mundo transformado, porque o leão vai brincar junto com o cordeiro, vai comer junto com o cordeiro ali no pasto, e a criança vai brincar com o basilisco, que é a cobra, né? E não vai ter problema nenhum, porque os povos vão ser tratados pelo próprio Senhor, ele vai curar as doenças das pessoas, que é mais ou menos o que o Senhor fazia, dando uma demonstração do que seria o milênio, quando ele curava pessoas aqui na Terra. Ele estava dando como que uma demonstração do que seria o reino. Quando ele multiplicava os pães para os seus discípulos comer, as pessoas à sua volta, todos ali para comer, é isso que ele vai fazer, ele vai sustentar as nações, ele tem esse poder. Porém, isso só vai ser possível depois que ele tratar com Israel e as nações, e aí então estabelecer seu reino, e vir para reinar como rei aqui, ele nos céus, e aqui na terra o representante dele reinando, e vai haver harmonia entre o céu e a terra. Porém, serão 1000 anos em que ele vai reinar, com justiça. No final de 1000 anos, Satanás é solto. Aí que vem a destruição. Então, falar que nós já estamos no começo da destruição, não estamos, irmãos. Nós estamos, não estamos na tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. Isso é claro. A igreja não vai passar pela tribulação. Ela vai ser arrebatada antes. Aí começa a tribulação. Não é nada perto do que nós estamos vendo hoje. É lógico, eu concordo que a gente pode ver que já existem todos os indícios de que o mundo está se preparando para isso, né? A ideologia do sexo, essas coisas que nós estamos vendo de a permissibilidade na sociedade, em você falar aquilo que você acha, sabe, tem satanismo, tem tudo isso aí aumentando assustadoramente, entendeu? Existem seitas agora que pregam a Satanás, como a gente sai pregando Cristo, eles saem pregando a Satanás como salvador do mundo. Então, a coisa tá assim, tá piorando, mas ela não chegou na tribulação ainda, porque a tribulação vai ter uma característica, não vai ter o Espírito Santo para segurar isso. E vai sair desenfreado, e vai atacar todos. Porém, tem um remanescente que é preservado, e não se dobra a isso, que é esse remanescente de Israel. Agora, então, não só o remanescente, eu só esqueci de falar, esse remanescente, ele vai pregar o evangelho do reino, e muitos vão crer, e os que crerem vão ser perseguidos também, tá? E depois, no final dessa tribulação, eles, se estiverem vivos no final dessa tribulação, eles entram para o reino milenar de Cristo, junto com Israel, para reinar junto com Israel. Agora, aqueles que rejeitaram serão julgados e mortos, e depois ressuscitarão no último dia, na ressurreição para a condenação, e serão condenados. Porque a morte e depois a ressurreição para a condenação. Eles têm que passar pela morte primeiro. Certo, irmão? Espero que tenha entendido.
que foi explicado até aqui. Lembrando, qualquer coisa, pode perguntar à vontade, irmãos. Fiquem à vontade. Então, vamos continuar, então. Tem um outro parágrafo que não é longo, dá para a gente entrar nela também, hoje. Vou compartilhar aqui. Agora vamos ler o tópico, a senda do fiel em meio à ruína. Alguém poderia perguntar, se Deus possui um testemunho remanescente hoje, onde toda a verdade referente à Assembleia é praticada, como posso encontrá-lo? Em primeiro lugar, não devemos pensar que Deus nos tenha deixado sozinhos para encontrarmos nossa senda em meio à confusão. É um grande alívio aprender que não fomos abandonados à nossa própria sorte para esta missão aparentemente impossível. Gente, irmãos, uma observação, viu? Isso aqui não está falando especificamente agora da grande tribulação. O autor agora está falando como é que a gente deve agir em meio à confusão do testemunho, que no caso para a gente é a igreja, certo? Então eu vou continuar aqui, só vou repetindo. Não devemos pensar que Deus nos tenha deixado sozinhos para encontrarmos nossa senda em meio à confusão. É um grande alívio aprender que não fomos abandonados à nossa própria sorte para esta missão aparentemente impossível. Ele fez uma ampla provisão para nós a este respeito. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Salmo 102, verso 4. Todavia, é imperativo que reconheçamos que, independente de quão aguçada seja nossa inteligência natural, de quão grande seja nosso conhecimento das Escrituras, ou de quão sinceras sejam nossas intenções, não podemos encontrar a senda de Deus em meio à confusão, se confiarmos em nosso próprio entendimento. Estas coisas, inteligência natural, conhecimento das Escrituras e sinceridade, podem até se transformar em obstáculos, se não forem mantidas em comunhão com o Senhor. Devemos reconhecer que somos totalmente incompetentes para encontrar o caminho em meio à confusão, e então buscarmos a direção do Senhor. Quando olhamos para todas as divisões e para a desordem reinante na cristandade, é realmente uma façanha inacreditável que seja possível encontrar a senda onde Deus gostaria que caminhássemos. Mas, sem hesitar um minuto sequer, devemos elevar nossa alma exercitada a Deus e à palavra da sua graça. Isso está em Atos, capítulo 20, verso 32. Estes são dois grandes recursos dos quais podemos nos valer: a comunhão com nosso Deus e os princípios encontrados em sua palavra. Se todos concordam que o guia para o cristão é a palavra de Deus, então devemos buscar as Escrituras em dependência dele, a fim de termos luz sobre este assunto. Na tua luz, veremos a luz. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Lâmpadas para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Esses 3 versículos estão no livro de Salmos. Finalizamos o tópico, irmão. É isso que ele está falando, ele está dando uma introdução, porque ele vai entrar na segunda epístola a Timóteo, que trata do apartar-se da iniquidade, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito frequente isso acontecer. A pessoa se desilude com o cristianismo como ele se encontra hoje, com as denominações, a pessoa vê que lê a palavra de Deus e olha a prática que se vê em muitas das religiões ditas cristãs hoje, nas divisões, e fica meio assim, desapontado com tudo isso, e agora tem a tendência de falar assim, bom, já que está assim, eu vou ficar só eu sozinho, eu vou buscar a verdade, e confia em si mesmo para decifrar tudo isso, entendeu? E o que o irmão está falando aqui, fica bem claro, é que nós não podemos confiar no nosso conhecimento bíblico, na nossa capacidade intelectual, ou sequer
ele diz aqui, não podemos nem achar que se eu te fizer com sinceridade está bom. Sabe? Desde que seja sincero, eu vou ficar sozinho em casa e eu vou achar a verdade. Na realidade, assim como para ser salvo, nós dependemos que Deus nos mostre, nos dê luz pelo Evangelho, porque nos é comunicado vida para crermos, porque a palavra diz, estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos vivificou, estando nós ainda mortos. Então, nós somos salvos pela graça, nós somos mantidos por Deus pela graça. E nós somos reunidos ao nome dele pela graça também. Assim que, esse que ele falou, essa passagem que ele citou aqui, a Deus e a palavra da sua graça, em Atos 20, se vocês lerem essa passagem, é quando Paulo chama os anciãos de Éfeso para se despedir deles. E ele, então, anuncia que ele sabia que, a partir do momento que ele deixasse lá, volta nos versículos anteriores, versículo... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Atos 20. Vou pegar na minha Bíblia aqui que eu procuro aqui. Quando ele fala da palavra e a Deus, é o verso 32, irmão. Está aí na tela. É o versículo 20... Não, é bem antes. 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então ele chama os anciãos. E eles chegam e fala aqui... E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão de que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, com quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar a todo o conselho de Deus. Preste atenção, essas três coisas que ele fala aqui. Primeiro, versículo 24. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele pregou o evangelho. Aí ele fala, no versículo 25, por quem passei pregando o reino de Deus. Então, não que ele estava pregando o evangelho do reino, mas ele pregou o reino de Deus, porque ele estava pregando tanto para judeus como para gentios, porque a salvação vinha para ambos. Dentre os gentios e dentre os judeus, quem se convertesse era parte agora de uma nova ordem de coisas, que é a igreja de Deus, que ele reconhece 3 grupos de pessoas, o que no Antigo Testamento era só 2 grupos. Ou era judeu, ou era gentil. Não tinha outra classificação. Os judeus, todos aqueles descendentes de Abraão, através de Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó. Esses são os judeus, são os israelitas, Israel. E o resto, as outras nações, gentios. Agora, no Novo Testamento, nós vemos que Paulo fala, não seja causa de escândalo nem para Israel, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. É uma terceira categoria de coisas que tem na Terra hoje, que é a igreja de Deus, que é composta de quem, dentre os gentios ou dentre os judeus, ou os israelitas, se converterem, eles fazem parte agora da igreja de Deus. Então, a igreja de Deus não é Israel, nem é gentil, mas é um israelita ou um gentil convertido ao cristianismo.
verdadeiramente convertido. Ora, ele pregou o evangelho da graça, ele pregou o reino de Deus, que Deus vai estabelecer um reino no milênio, e ele também fala no versículo 27 que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Isso é um mistério da igreja. Então ele anunciou todas essas coisas. Aí ele fala no 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, e depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Esses que entram, vêm de fora e entram, e não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Isso é os que causam divisão. Os que vêm com má doutrina, levantam-se falando coisas perversas, coisas deturpadas da palavra de Deus, tá? Essa perversidade aqui é deturpar aquilo que Deus disse, que é o que se faz hoje. Pega-se versículos, tira do contexto e faz uma doutrina em cima disso, para atrair discípulos após si, ou seja, fazer um grupinho dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e alguns dizem, eu sou de Cristo, e hoje tem uns que dizem, eu sou de Calvino, eu sou disso, eu sou daquilo, e começa esse monte de coisa. Aí ele fala no 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E aí, sendo ele um apóstolo, e falando que ele ia sair daqui, e depois que ele saísse dali, ele sabia que o que eu esperava não era nada agradável, ele sabia que ele estava prestes a ser martirizado, quem ele coloca como seu substituto? Tinha Timóteo, tinha Epáfras, tinha vários ali, né? Apolo, irmãos que ele cita nas suas cartas. Quem que ele encomenda para continuar aquilo que ele tinha começado? Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Ou seja, nosso guia hoje para buscar a verdade é Deus e a palavra da sua graça. Não é decorar a palavra ou tentar ver. Vou dizer isso com todo cuidado, porque eu não quero ofender ninguém, mas, na realidade, eu já fui de fazer isso também. Buscar, na literatura, as opiniões de várias pessoas, de várias linhas de pensamento, e eu decidir qual é o mais correto. Esse é o modo que ele está falando aqui de pensar, usando a sua inteligência, ou a sua sinceridade, ou o seu conhecimento das Escrituras. Ora, eu digo, nós não vamos conhecer o verdadeiro lugar em que o Senhor quer que nós estejamos, senão por revelação dele mesmo. Se não está claro para você onde você deve estar, ore a Deus. Vá na palavra de Deus, mas busque na palavra de Deus e não nas doutrinas que os homens ensinam. Porque o mundo está cheio de doutrinas assim. Então, se você for ver, eu vou ver o que o armeniano diz, o que o calvinista diz, porque existe duas grandes linhas de pensamento hoje na cristandade, que é o armenianismo e o calvinismo, que nós sabemos é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Essas duas coisas tentaram fazer, usando uma ou outra, colocando na balança e falando, não, essa é mais importante do que essa. Então, nós somos mais pela soberania de Deus. Então, todo mundo é salvo pela soberania de Deus, não precisa pregar o evangelho, porque todo mundo vai ser salvo, quem tiver que ser salvo vai ser, e quem não tiver, Deus escolheu para ser condenado. Deus não escolheu ninguém para ser condenado, ele quer que todos sejam salvos. Nunca a palavra de Deus diz que ele escolheu pessoas para condenação. Ele escolheu, dentre todos os que estavam perdidos, alguns que ele quer salvar. Isso é o que fala em Efésios. Antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. E a eleição é uma coisa que é a soberania de Deus. Porém, existe também a parte que o armeniano diz, a responsabilidade do homem em crer. Isso cria duas grandes vertentes na religião cristã hoje. Eles falam assim,
No qual você crê? No calvinismo ou no arminianismo? Já fizeram várias vezes essas perguntas para mim e sempre caem essas perguntas por aí. Na realidade, eu digo para você, a palavra de Deus não é nem arminianismo, nem calvinismo. A verdade de Deus é que as duas coisas existem juntamente correndo, mas elas nunca vão se encontrar. Eu não posso harmonizar essas duas coisas, porque a soberania de Deus existe, a palavra de Deus nos fala da soberania de Deus. Deus é soberano para fazer as coisas, Deus é justo, não é o homem para que erre e minta, então ele não vai fazer nada injusto. E o homem tem a sua responsabilidade. Daí para eu deduzir que como Deus é soberano, então quem tem que ser salvo vai ser salvo, eu não preciso pregar o evangelho. É o que o calvinismo chegou, o alto-calvinismo chegou. Então, eu começar a estudar essas doutrinas para tentar entender a verdade, eu vou ficar mais confuso. O que eu tenho que fazer? Pesar as coisas na balança de Deus. Não nas minhas ideias, no que eu acho que é, qual dessas correntes de pensamento mais me satisfaz. Deus nunca deixou para nós escolhermos essas coisas. Veja, Israel. Ele deixou, por acaso, para Israel escolher aonde adorar? Ele falou, na terra que eu te der, quando você entrar na terra que eu te der, vocês não vão adorar nos altos montes, debaixo de árvores frondosas, onde bem parecia aos seus olhos. Mas no lugar onde eu disser, ali vocês adorarão. Isso era Jerusalém. O que ele fala para a mulher samaritana? A mulher samaritana fala, mas nossos pais dizem que é neste monte que tem que adorar, e vocês, judeus, dizem que é naquele monte. O Senhor Jesus fala, vem agora, a hora e agora é, em que nem aqui, nem lá, mas o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. É Deus quem busca seus adoradores. Isso é a soberania de Deus. Então, ele vai alcançar cada um daqueles que realmente vão ser iluminados. E isso se consegue através da palavra de Deus e de estar submisso ao senhorio de Cristo. O que é estar submisso ao senhorio de Cristo? Não em si mesmo. Em si mesmo. Nós, pessoas, falando, não, vou me isolar, porque está muito mal a cristandade, eu vou ficar sozinho estudando, e eu vou ver tudo e chegar a uma conclusão, e aí eu vou continuar sozinho. E se alguém quiser me seguir, segue. Ele está fazendo exatamente isso que Paulo falou que iam fazer. Homens que iam pegar a verdade, entender ela intelectualmente e tentar chegar a uma conclusão lógica de tudo isso. O conhecimento da verdade não é por lógica, é por luz. Na tua luz, vemos a luz. Nós temos que entender uma coisa. Hoje, todos nós, sem exceção, todos nós conhecemos em parte. Não sabemos o todo. E nós nunca devemos considerar a palavra de Deus através do negativo. Ou seja, bom, a palavra de Deus não diz isso, então quer dizer que eu concluo coisas porque a palavra de Deus não fala sobre uma coisa. Não, para eu dizer isso não está escrito na palavra de Deus, eu tenho que conhecer ela inteirinha, completamente. Então, temos que ser muito cuidadoso em falar, não, isso está na palavra, isso não está na palavra. Não. O que nós temos que ver? Senhor, eu não entendo isso. Me mostra. E Ele mostrará. Como? Pode ser por meio da própria leitura da palavra, algum irmão falando para você, mas entendam, todos nós temos que buscar em Deus a verdade. Isso que ele está explicando nessa senda do fiel em meio a essa ruína. Paulo não elegeu nenhum apóstolo para ser seu sucessor, como a Igreja Católica pretende, não expôs nenhum homem como seu sucessor, mas ele falou antes, a Deus e a palavra da sua graça. Nós vivemos hoje no graça e Deus tem prazer em nos mostrar essas coisas. Ele nos guiará, como ele diz aqui no Salmo, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não há mérito nenhum em nós, ninguém pode chegar e falar assim, eu sou fiel, por isso Deus me revelou isso.
Se você está falando isso, se alguém estiver falando isso, eu peço que julgue outra vez o que está sendo falado, porque você está excluindo todos os outros que possam estar recebendo de Deus alguma luz. Antes, o que eu deveria fazer é estar buscando, isso ele vai tratar na próxima, no próximo parágrafo, que é a epístola de 2 Timóteo, né, de 19 a 22. Capítulo 2, 19 a 22. Então, esse preâmbulo que ele fez aqui sobre a senda é no sentido de nós não confiarmos em nós mesmos, não achar que nós temos que considerar várias doutrinas e filtrar quais são as melhores e viver nessas melhores. Não existe isso. É a palavra de Deus só que nos dirige. O irmão José Newton levantou a mão. Mande aí, José. Ou, no caso, é o que o irmão já mandou aqui no chat. Apenas para explicar que a expressão que ele falou, guardada as devidas proporções, é na proporção no sentido de que o sofrimento do cristão hoje não é mínima comparado ao que vai ser a tribulação, mas é apenas para... seria uma mínima preliminar dos desassossegos que aqueles incrédulos irão passar e mesmo os remanescentes. Só que, irmãos, vamos lembrar também que o Senhor Jesus, ele fala da grande tribulação em Mateus 24, ele deixa bem claro que é um período que a Terra jamais passou. Então, a gente não tem como, não há um ensaio, não existe essa ideia de um ensaio da grande tribulação, não vai chegar nem perto esse ensaio, né? Não existe isso. Então é isso, irmãos. Alguma dúvida até aqui? Todos estão entenderam o assunto, a discussão? Espero que sim. Podem falar aí, irmãos. Cadê as irmãs para ligar o microfone e falar, estou entendendo, irmão? Sempre tem umas aí, hoje está todo mundo quieto. Estou entendendo, irmão. Aí. Tudo ok, irmão Michel? Estou aqui, irmão. É que a minha netinha está aqui na sala e ela tira um pouquinho da atenção, mas eu estou entendendo. Certo, irmã, que bom. Deixa eu ver aqui o tamanho do próximo. O outro tema já é mais longo, o tópico, que a gente pode deixar para reunião do próximo sábado, o tema do segunda epístola a Timóteo. E é isso, irmão, espero que a gente tenha entendido, que nós possamos entender mais do Senhor Jesus, né, nesse debate de hoje, nessa conversa. Irmãos, um ponto interessante que eu quero comentar com os irmãos é o que o apóstolo Paulo fala, que ele passou todo o conselho de Deus. Isso é importante para a gente, que assim como o irmão Lineu falou, e eu vou reforçar aqui, é que todo o conselho de Deus que ele quis nos revelar está na palavra. Então, mesmo se uma pessoa chega e fala o conselho de Deus e intitula essas ideias como dele, por exemplo, calvinismo, essas coisas que o irmão Lineu falou, arminianismo, talvez essas pessoas que pegaram essas ideias, eles podem estar falando verdades. Só que a gente não vai limitar essas ideias a meros humanos naturais. Essa ideia não foi dele. Ele pegou daquilo da palavra. Então, se ele entendeu o conselho de Deus, parabéns para ele. Mas a fonte de tudo não é o Calvin, não é o sistema do arminianismo, não é nada disso. É Deus, é o nosso Senhor. Né? O Senhor quis revelar tudo o que ele quis e está na palavra de Deus. Ele é a nossa fonte de entendimento. É nele que habita toda a sabedoria. E aquilo que ele não nos revelou, e caso a gente fique em dúvida, que a gente fique em oração, que leia cada vez mais a palavra, porque tudo o que ele quis nos revelar, ele quis para a nossa edificação. Certo, irmãos? Então, não fiquemos aflitos com aquela necessidade de ficar assim, tem um irmão que ele lê um bocado de livro, de teorias desses autores aí, eu acho que eu tenho que ler também, para ser mais espiritual. Não existe esse pensamento na palavra. Se nós queremos crescer na fé, crescer no entendimento, é somente a palavra de Deus. É lá que está toda a fonte, irmãos.
Não é outro livro, não. Eu pensava assim, irmão Michel, que eu tinha que ler todo dia a palavra, todo dia, e eu às vezes não consigo entender. Então, aí eu ficava com esse sentimento. Aí eu falei, eu vou descansar no Senhor e vou ficar em paz, né? Para esperar. Justamente, irmã. E tem muito isso. Na cristandade existe muito isso. Quanto mais inteligente você é na palavra, mais espiritual você é. Só que a gente sabe que, posicionalmente falando, todos nós estamos na mesma posição em Cristo Jesus, né? Diante do Pai, nós somos filhos igualmente. É claro que existe uma comunhão individual, mas cada um tem o seu exercício. Então, a gente não se acha menos ou mais por causa dessas questões, irmãos. O irmão Lineu deseja falar mais alguma coisa, alguma palavra aí para concluir? Que aí, senão a gente já pode concluir a reunião. Creio que o que foi discutido foi muito bom. O José Nilton tem uma pergunta, mas eu queria acrescentar uma coisa. No caso do arminianismo e do calvinismo, eles usaram a palavra de Deus, mas eles chegaram a conclusões erradas. Isso que é o problema. Os dois perigos que existem no cristianismo é retroceder, na verdade, isso é apostasia. Você professa a verdade, e eu vou dizer isso, um verdadeiro cristão nunca retrocede na verdade, de negar a Cristo que uma vez ele disse que aceitou. Se você fala, eu creio que Jesus morreu por mim, e depois de algum tempo você fala, não morreu não, eu vou virar muçulmano, você nunca creu. É impossível, porque um verdadeiro cristão nunca vai voltar para trás. Tá? E o outro perigo que existe é ir além do que está escrito. É pegar a palavra de Deus e deduzir coisas da palavra de Deus, dizendo que é um conhecimento superior que ele teve. Isso é um misticismo que assolou a igreja primitiva, que nós vemos Paulo tratando em Colossenses. A carta aos Colossenses é por causa do gnosticismo que existia na época. O gnosticismo era um grupo de pessoas que falavam que tinham um conhecimento superior ao que tinha sido revelado para os apóstolos. Eles falavam, ok, os apóstolos falaram isso, tiveram essa revelação, mas nós temos uma revelação com coisas superiores a essa. Isso aí deu origem ao gnosticismo, que no final acabou falando que Cristo não veio em carne e osso, ele veio em espírito, ele era um fleuma, um espírito, um fantasma aqui na Terra, ou qualquer coisa assim. Mas aí veio todas aquelas ideias loucas. Porém, não usaram a palavra de Deus, esses gnósticos. Hoje, o gnosticismo que nos assola é aquele que usa a palavra de Deus, deturpa ela e cria uma doutrina em cima dela. Só um exemplo para vocês entenderem. Há um versículo na Bíblia que fala: eu sou o único Deus, Jeová, e não há nenhum outro, senão eu. Baseado nesse versículo, as testemunhas de Jeová afirmam que Jesus não pode ser Deus, porque só há um Deus que é Jeová. Entendeu? E isso é uma dedução que é um erro, e eles estão ligados ao gnosticismo também. Mas é um erro. É um erro. Eles falam que Jesus é um Deus inferior. Eles põem, inclusive, na tradução deles, um Deus com letra minúscula. Isso é chegar a uma conclusão que não está escrito. Mesmo dentre nós, surgirão homens que falarão isso. Surgirão homens que virão com ideias. Por exemplo, logo no início do século XIX, quando os irmãos se apartaram e começaram a reunir, houve alguns que começaram a ensinar coisas que iam além do que a palavra dizia. E houve divisões. Uma das divisões dessa, que envolveu uma assembleia chamada Betesda, em que daí surgiram os irmãos abertos, tá? Em que eles foram se distanciando a ponto de hoje eles terem uma independência assim, eclesiástica, ou seja, cada um é responsável por receber ou não o irmão na assembleia. Se, por exemplo, eu for disciplinado aqui em Limeira porque eu caí em pecado e for em Salvador, eu chegar lá e falar, olha, eu sou um irmão de Limeira, lá eu estou disciplinado, mas eu acho que está errada a disciplina, vocês vão falar, bom, então conta para mim como é que foi. Aí eu conto, você fala, não, eu acho que você está certo, você não está errado, você não precisa dizer, você pode partir o pão com a gente. E aí, eles, por isso são chamados abertos, eles têm uma comunhão aberta, eles recebem todo mundo que fala, eu sou cristão, pode entrar aqui e partir o pão com a gente, não tem problema. E nós sabemos que não é assim.
ela não é nem fechada e nem aberta a nossa comunhão. É uma comunhão vigiada, se eu posso dizer assim. Como a cidade em Israel tinha um guarda na porta e que ele só ao meio-dia que a pessoa podia passar por ali e entrar na cidade, porque no meio-dia a luz estava no seu ápice e não existia sombra nenhuma de dúvida de quem era o que estava acontecendo ali. Aí ele era recebido como uma figura, isso, lógico, né? Mas nós hoje somos assim, não é que nós somos exclusivistas, falar, não, nós não queremos que você parta o pão conosco. Quando alguém vem pedir lugar à comunhão conosco, quero partir o pão com vocês. Nós vamos conversar, ver se ele é batizado, se ele crê que Jesus Cristo é Deus. Tem que se ver tudo isso hoje, porque por causa da confusão que está a coisa. Mas surgem essas divisões, sim, por usar a palavra de Deus e ir além do que está escrito. Deduzir uma coisa que a palavra de Deus nos diz. E você sabe que o homem consegue pegar uma palavra e fazê-la dizer aquilo que ele quer que diga, né? E isso é errado. Nós temos que entender o seguinte: a palavra de Deus se entende pela palavra de Deus. Entendeu isso? Tudo o que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Nós sabemos tudo? Não sabemos. Várias vezes eu estou lendo, eu falo, nossa, eu não sei o que significa isso. Mas eu não vou ficar tentando deduzir intelectualmente. Eu espero, eu procuro algum irmão que possa me ensinar, eu ouço o que os outros falam, estão em comunhão comigo, né, logicamente, não vou ficar ouvindo o que o Billy Graham tem para falar, ou o que o Taylor, que um dos fundadores do Testemunho de Jeová, para ver o que ele está falando. Não, eu não preciso ver isso aí. Nós sabemos que estão no erro, mas nós precisamos buscar na palavra de Deus e confiar que o Senhor vai nos mostrar. Eu confesso, irmãos, tinha coisas na palavra de Deus, logo que eu me converti e nós começamos a reunir, eu falava, eu não entendo isso, sabe? E não conseguia entender. E demorou anos para que, de repente, você fala, agora eu entendi. Parece que clareia tudo. Por quê? A luz de Deus nos traz luz. E Ele não nos dá a luz completa na nossa salvação. Ele faz aquilo que está no Salmo. Na tua luz vemos a luz. Ou seja, enquanto eu estiver na luz de Deus, Ele nos dá luz para andarmos o próximo caminho. O próximo passo. Ele não dá a trajetória completa, falando, isso aqui é o que vai acontecer em toda a sua vida até o final. Vai andando aí. Não. A cada passo eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para aquilo. Isso é dependência de Deus. Por que Ele faz isso? Porque nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque não se esqueçam que o que Adão fez ao tomar daquele fruto foi viver na própria sabedoria. Porque ele passou a ser conhecedor do bem e do mal, mas ele não consegue fazer o bem, ele não consegue evitar. Então, Deus sabia disso, por isso que ele não permitiu que o homem comesse o fruto da árvore da vida. Ele viveria eternamente em pecado. Certo, irmãos, antes de finalizarmos a reunião, o irmão José, alguma pergunta, irmão José? Ele botou aqui, eu sou aluno que toma porrada para aprender, pois é melhor estar com hematoma e sabendo do que liso e sem conhecimento da palavra do Senhor. O irmão Lineu tocou em Paulo estando em Éfeso. É possível fazer uma indagação sobre isso? Não entendi como indagação sobre o quê? Ele passando em Mileto, ele chamou os anciãos de Éfeso para conversar com eles. Né? Que diz o texto lá, eles tendo passado por Mileto. Outra pergunta, irmão, a respeito desse assunto. Se ele pode fazer outra pergunta a respeito desse assunto. Sim, pode. Certo, também eu tinha interpretado de outra maneira. Irmãos, em estudo, entendi que Paulo, quando estava em Éfeso, ele estaria evangelizando, reportando a igreja em Éfeso, e foi em Éfeso que Paulo ouviu falar dos problemas da congregação cristã na cidade de Corinto, através de um membro daquela igreja chamada Cloé.
Se Paulo estava em Éfeso e tomou conhecimento desses problemas em Corinto, por que as epístolas de Corinto estão antes das epístolas de Éfeso? Porque as epístolas não estão colocadas na Bíblia em ordem cronológica, mas se você prestar atenção, é o tamanho. O Romanos é o livro mais longo, depois vem e vai diminuindo o tamanho até chegar nas cartinhas de Filemão, que é uma cartinha só, entendeu? Não tem um capítulo só. Elas não estão colocadas em ordem cronológica. Se você quiser ver a ordem cronológica dos eventos, leia Atos. Leia as cartas de Paulo e vá ver em Atos o que corresponde. Porque em Atos ele dá a gênese da igreja primitiva. Certo, irmãos. Eu vou finalizar aqui a gravação. Creio que já falamos o bastante. Um momentinho.